Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje trataremos de um tema muito importante. Neste trimestre, vamos aprender com homens que confiaram e caminharam com Deus pela fé. Nesta lição, refletiremos sobre uma fé que confia plenamente em Deus, mesmo quando Ele pede aquilo que mais amamos. Agora, abra sua mente e coração e vamos para mais uma maravilhosa aula. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai entrar de cabeça num dos textos mais provocativos, absurdos e absolutamente vitais de toda a história bíblica. Aquela famosa narrativa de Gênesis 22, onde Abraão recebe a ordem de entregar Isaque no altar. Olha, isso está longe de ser só um relato antigo e empoeirado, tá? É um verdadeiro marco na história da redenção. Nosso objetivo hoje é desacelerar um pouco, adotar uma postura bem analítica, mas também pastoral, para descascar as camadas dessa passagem. Vamos direto ao texto original hebraico para entender o que ele realmente grita sobre fé, sobre providência e, claro, sobre sacrifício. Mas logo de cara surge aquela inquietação teológica, não é? Pensem bem, se Deus é onisciente, se ele já sabia exatamente o que estava no coração de Abrão, por que submeter o cara a uma prova tão extrema e dolorosa? O que a gente vai desconstruir ao longo da nossa conversa é aquela ideia superficial de que Deus estava buscando informações novas, de jeito nenhum. Essa prova nunca foi sobre informar a Deus, mas sim sobre consolidar e revelar publicamente a autenticidade inabalável da fé daquele patriarca. Bom, e para fazer isso do jeito certo, nosso roteiro hoje está dividido em 6 partes essenciais. O paradoxo da promessa, a exegese de Moriá, a tipologia do Calvário, os propósitos dessa prova, a graça imperfeita e, por último, a fé prática. É uma imersão linguística e histórica que vai desembocar numa aplicação poderosíssima para o nosso dia a dia. Vamos nessa? Chegando no nosso primeiro ponto, o paradoxo da promessa. A gente precisa sentir a tensão histórica e espiritual inimaginável que o Abraão enfrentou. Era um paradoxo gigante. Deus já tinha dito com todas as letras que, através do Isaque, viria a descendência prometida. E agora vem uma ordem que parece simplesmente pulverizar a própria promessa. A grande questão ali era descobrir se a lealdade de Abraão estava ancorada na dádiva, no presente, ou naquele que fez a promessa. E é exatamente aí que a gente precisa redefinir o que estava em jogo. Sabe a palavra grega pistis, que a gente traduz como fé no Novo Testamento? Pois é, ela não significa dar um salto cego no escuro e torcer pelo melhor. É uma persuasão firme, uma convicção construída em cima de ouvir a voz de Deus. Abraão teve que lidar com essa contradição gritante, a promessa antiga versus o comando atual. E a única saída era confiar no caráter de Deus, mesmo quando tudo ao redor parecia o mais completo absurdo. Se a gente acompanhar a progressão dos comandos lá em Gênesis 22, versículo 2, vai perceber que Deus foi afunilando a ordem com uma precisão cirúrgica. Prestem atenção na carga emocional. Ele começa dizendo, toma teu filho. Podia ser o Ismael, certo? Mas aí vem, teu único filho. O peso aumenta. Daí ele adiciona, a quem amas. Deus vai direto na veia da afeição mais profunda de Abraão. E para não deixar nenhuma sombra de dúvida, ele encerra com um nome, Isaque. Deus sabia perfeitamente o custo astronômico do que estava pedindo. Agora a gente entra no nosso segundo ponto, a exegese do Monte Moriá. Vamos colocar nossos óculos de estudiosos aqui e cavar um pouco mais fundo no hebraico original. Entender as palavras exatas que foram usadas muda totalmente a figura e a anatomia desse sacrifício. Lembra que acabamos de ver Deus chamando Isaque de único filho? O termo no hebraico é Yashid. Alguém poderia levantar a mão e perguntar, mas e o Ismael? Sim, Ismael existia. Mas Isaque é chamado de Yashid porque ele é o filho incomparável da aliança. Ele é único no seu propósito. O mais fascinante é que, quando isso foi traduzido para o grego, virou monogenes, que é a exata mesma palavra usada no Novo Testamento para descrever Jesus como filho unigênito. A profecia já começa a se desenhar de um jeito brilhante aqui. E tem mais. Vamos olhar para a raiz da palavra hebraica Ha. Ela é a base da famosa expressão Jeová Jireh, ali na região de Moriá. A gente tem a mania de achar que providência é só Deus abrindo a mão e nos dando coisas. Mas Ha literalmente significa ver.
Providência divina é aquela capacidade espetacular de Deus de enxergar o nosso problema lá na frente, no futuro, e já deixar a solução engatilhada antes mesmo da necessidade bater na nossa porta. E o que Deus pede que seja feito com Isaac? Olá. Essa é a palavra para um holocausto total, algo que queima e sobe completamente como fumaça, ou seja, não sobra nada. Deus não estava cobrando um pedágio espiritual do Abraão. Não era uma oferta parcial de conveniência do tipo, dou só o que me sobra. O olá exige uma entrega total e irreversível, o que bate de frente com a nossa mania moderna de querer adorar a Deus só quando é confortável. E claro, a gente precisa falar sobre o verbo nassá, que significa provar. Sabe quando a gente escuta a palavra prova e já sente aquele frio na barriga achando que é uma tentação maligna para nos destruir? Podem esquecer isso. O nassá funciona exatamente como aquele professor veterano e super competente que aplica um exame dificílimo. Ele não quer reprovar a turma. O objetivo dele é refinar, validar e manifestar publicamente o nível de excelência que os alunos já alcançaram. A prova de Abraão era o palco para mostrar a maestria da sua fé. Tudo isso nos leva ao terceiro ponto, que é a tipologia do Calvário. Esse é, sem dúvida, o clímax teológico do nosso estudo. Toda essa base que a gente acabou de construir serve para mostrar que Gênesis 22 não é só um drama familiar antigo. É um roteiro impressionante e detalhado da redenção que veríamos lá no Novo Testamento. Moriá é literalmente o protótipo da cruz. Querem ver algo de explodir a cabeça? Olhem para a geografia. Deus não mandou Abraão subir num morro qualquer ali perto de casa. Ele apontou para o Monte Moriá. Séculos depois, adivinhem o que foi construído exatamente nesse complexo montanhoso? O Templo de Salomão, o epicentro de todo o sistema sacrificial de Israel. E, na mesma cadeia de montanhas, coladinho ali, fica o Monte Calvário. O Moriá sempre foi um farol histórico gigantesco apontando direto para o lugar da redenção final. E quando a gente coloca essas duas montanhas lado a lado, o paralelismo é de arrepiar. Em Moriá, Isaac, o filho único e amado, sobe o monte carregando a lenha do sacrifício nas próprias costas. No Calvário, Jesus, o filho unigênito e amado, sobe carregando a cruz. No último segundo em Moriá, Deus providencia um carneiro substituto que morre no lugar de Isaac. No Calvário, o próprio Cristo se torna o cordeiro definitivo, substituindo não só uma pessoa, mas o mundo inteiro. É um encaixe perfeito. Então, indo para o 4 pontos, sabendo do propósito gigantesco dessa prova, a gente precisa limpar o terreno. Infelizmente, tem muito mito por aí sobre essa história de Abraão e Isaac, e a gente vai desconstruir os 3 maiores equívocos teológicos agora. Primeiro mito gigantesco, o de que Deus aprova sacrifício humano. Totalmente falso. A Bíblia detesta práticas pagãs assim. O texto mostra justamente o oposto. Deus interrompe o ato para ensinar de uma vez por todas o conceito de substituição divina. O segundo mito é achar que ter fé significa não ter conflitos internos. Imagina, foram 3 dias de caminhada agonizante. A fé verdadeira não funciona como anestesia para a dor. Ela é a força para suportar a dor. E o terceiro mito é reduzir tudo a uma historinha moral sobre seja obediente. Como a gente acabou de ver, é uma profecia redentora complexa e belíssima. E para matar de vez a ideia de que Abraão agiu de forma cega ou suicida, o autor de Hebreus nos dá a chave interpretativa de ouro. Lá em Hebreus 11:19 diz que ele fez um cálculo muito racional. Pensem com ele. Se Deus prometeu que a bênção vem do Isaac e agora Deus pede o Isaac, a conclusão lógica é que Deus vai ressuscitar esse menino das cinzas. A fé dele esperava o impossível porque estava fundamentada na matemática inalterável do caráter de Deus. Chegando no 5º ponto, graça para os imperfeitos. Diante de uma fé tão espetacular, bate até um desânimo na gente, não é? A gente se sente muito pequeno. Mas vamos respirar fundo e olhar de perto para o currículo do Abraão antes de Moriá. O tom da Bíblia é muito acolhedor exatamente porque escancara a humanidade de seus heróis. Prestem bem atenção na linha do tempo. Abraão não caiu do céu pronto. Lá no começo, no Egito, ele morre de medo e mente sobre a Sara. Depois, ele e a Sara dão aquele jeitinho humano, tentando forçar a promessa através da Agar. Mais tarde, lá em Gerar, ele repete exatamente a mesma mentira por medo de novo. Moriá não é a largada da vida espiritual dele. Moriá é a linha de chegada de um processo de amadurecimento, de muito tombo e de muita graça divina moldando o caráter do patriarca. Isso tira um peso enorme das nossas costas, não é verdade? Saber que a história redentora de Deus é escrita usando pessoas profundamente bagunçadas e imperfeitas é um baita consolo.
Se a gente acha que fé verdadeira é perfeição moral instantânea, a gente abandona a jornada na primeira falha. A fé de verdade se parece com uma sala de aula de graça, onde os testes da vida vão nos amadurecendo passo a passo. E o nosso sexto e último ponto é justamente onde o pneu toca o asfalto: a fé na prática. Como é que a gente pega toda essa teologia pesada sobre Moriá e transforma em ferramentas para lidar com os nossos absurdos e crises do dia a dia? Dá para resumir a aplicação em 3 passos claros. Primeiro de tudo, na hora do caos, quando nada fizer sentido, a gente precisa ancorar a nossa confiança no caráter de Deus e não na nossa lógica imediatista. Segundo, coragem para olhar no espelho e identificar o que é o Isaac das nossas vidas, aquelas bênçãos que, sem querer, transformamos em ídolos, e colocar isso no altar do sacrifício. E terceiro, vestir os óculos de Ra, buscando ver, lá no meio do escuro, que Deus já viu a nossa aflição e já começou a mover a solução. Deus proverá para si o cordeiro. Essa frase atravessou milênios e é o coração de tudo que a gente conversou hoje. Um sacrifício genuíno nunca vem dos nossos próprios bolsos ou dos nossos esforços humanos. O verdadeiro cordeiro é sempre providenciado por Deus. Essa declaração de Abraão resume a esperança cristã inteira, a certeza de que Deus já nos deu a sua provisão máxima. E para amarrar nossa análise de vez, vamos ficar com essa provocação. É maravilhoso e fácil seguir os planos divinos quando eles batem certinho com os nossos próprios planos de conforto, não é? Mas e quando a direção aponta para o lado oposto do que a gente julga indispensável? A experiência em Moriá nos empurra para a parede e pergunta sem meias palavras: quando a crise aperta, quem é que realmente está sentado no trono absoluto do coração? Vamos continuar refletindo sobre o impacto imensurável da providência e desse sacrifício que nos alcança até hoje. Um forte abraço e até a nossa próxima imersão. Muito obrigado por estar conosco em mais essa oportunidade. Te esperamos na próxima oportunidade. Ajude o nosso canal a alcançar mais vidas. Curta, comente e compartilhe este vídeo com mais alguém. Tchau, pessoal!